Olá, eu sou o professor Adalberto Mourão Dantas e hoje nós vamos falar sobre política e religião, ou igreja e política. E esse assunto é pauta do dia no Brasil. Nós, a todo momento, estamos ouvindo falar de que a religião passa a fazer parte do nosso cotidiano a partir dos últimos 2 anos. Tanto é assim que tem um grupo organizado de parlamentares no Congresso que forma a chamada bancada evangélica. Por outro lado, você também tem a Igreja Católica, através da CNBB e de outros órgãos da Igreja Católica, se manifestando em temas políticos. Agora, isso não é novidade. Isso já vem de longas datas, até do período do cristianismo primitivo. E se a gente prestar bem atenção na história da Igreja, nós verificaremos que a religião sempre esteve presente na política. Não podemos esquecer que Cristo foi condenado ou foi processado 2 vezes. Uma pelo judaísmo e outra pelos romanos. E na era apostólica ainda, a gente percebe claramente a união do Estado com a Igreja. Constantino sentia que as fronteiras do seu império já estavam sendo abaladas. Ele baixa um edito em que não poderia haver mais perseguição aos cristãos. E Teodósio, mais lá na frente, ele vai tornar o catolicismo como, ou o cristianismo, vamos falar assim, como a religião oficial do Estado. Mais na frente, nós vamos verificar que na Idade Média, a igreja foi muito forte na Idade Média, não só por causa das cruzadas, mas pelo domínio que ela passou a ter, não só espiritualmente, mas também a partir do grande poder econômico que a Igreja Católica passou a possuir. Isso se dava porque ela foi detentora de grandes extensões de terras. Ela se alinhou aos senhores feudais em muitos momentos. Ela foi protegida, por exemplo, por Carlos Magno, que foi o homem forte do Sacro Império Romano Germânico. Então, a Igreja Católica, nesse período, foi muito forte. Então, essa introdução é para que fique claro que não é novidade na história da Igreja, né? Mesmo com a reforma, por exemplo, de Lutero, lá em 1517, Lutero passa, depois que ele rompe com o Papa, ele passa a ser protegido por pessoas ligadas ao Império, né? Ao Império Alemão, né? Não, a Alemanha ela era muito esfacelada, e um dos príncipes, um dos homens fortes da Alemanha, leva Lutero, que estava sendo perseguido pelo Papa e pelo imperador, mas a Alemanha ainda era feudal, e um dos seus senhores leva o Lutero e esconde no seu castelo. Isso foi uma atitude política, né? Lutero vai ser protegido por membros digamos assim, do poder alemão.
Mas essa introdução, né, é para mostrar que a política esteve sempre presente. Agora, voltando para o caso brasileiro, a igreja sempre foi muito forte no Brasil, né? A igreja foi forte no período do Império, a igreja foi forte no primeiro período da República, chamada República Velha, a igreja foi forte na Nova República, principalmente no período de Getúlio Vargas. Teve uma época que para participar do exército, ser um oficial general, tinha que ser católico, e a igreja ela vem se fortalecendo muito. Agora, não é só desse ponto de vista. Os papas sempre se pronunciaram politicamente. Alguns de forma indireta, através das suas encíclicas. Eu tenho aqui a encíclica Rerum Novarum, que é uma encíclica que vem, né, do Papa Leão XIII, que ela fala sobre a condição dos operários. Depois, essa outra encíclica aqui, que é já do Papa João Paulo II, ela fala sobre o trabalho humano. E teve uma encíclica também produzida pela Igreja, chamada 40º Ano, que comemora 40 anos da Rerum Novarum. Essas encíclicas, elas são sensíveis para parte da sociedade, porque quando fala sobre o trabalho humano, o Papa João Paulo II, ele vai mostrar a situação em que vivem os trabalhadores de várias partes do mundo. Obviamente que isso não agradou a parte do empresariado, ou a parte da burguesia, principalmente da burguesia industrial. Mas, enfim, tudo isso tudo isso é política também. Essas encíclicas, elas são encíclicas políticas, né? Toca em pontos sensíveis da condição humana. Assim sendo, isso vem tendo repercussão. Agora, o momento mais forte, a meu ver, da igreja na política brasileira é com a teologia da libertação, que ela começa a ser elaborada, a ser pensada, essa teologia, em 1978, num encontro de bispos em Medellín. E o que diz essa teologia? Né? Que, a partir desse pensar eclesiástico, o cidadão tem direito a uma prática religiosa, uma prática política e uma prática teórica. E aqui nós temos, por exemplo, um livro dos expoentes da teologia da libertação, chamado Teologia do Cativeiro e da Libertação, do Frei Leonardo Boff, que foi, eu acho que a figura mais importante em toda a América Latina da teologia da libertação. Tem outros, o próprio irmão dele, o Clodovil Boff, ele é um grande teólogo, que inicialmente ele aderiu às teses do Leonardo e depois ele se afasta da teologia da libertação. Nós temos, por exemplo, o Guasmo, que é também um teórico. Nós tivemos Frei Beto e vários outros adeptos dessa teologia, desse modo de pensar o homem no seu relacionamento com Deus e o homem num processo de libertação da escravidão, entre aspas, econômica, política e social, principalmente dos trabalhadores. É essa abordagem da teologia da libertação. E, obviamente, que
ela não teve um grande apoio, porque as lideranças da Igreja Católica passaram a perseguir esses teólogos. E isso já vem desde o Papa Paulo II, depois na época o cardeal Ratzinger era assessor do Paulo II do Vaticano, depois o cardeal Ratzinger, ele é sagrado Papa, e então ele começa a tomar atitudes para perseguir. Por exemplo, foi proibido que as editoras, também vem de Paulo II, que as editoras católicas não publicassem mais livros sobre a teologia da libertação. Que não os frades, principalmente os franciscanos, que trabalhassem em universidade, fossem professores em universidades, em seminários ou em cursos de teologia nas universidades, não pudessem mais lecionar. O Papa proibiu aos reitores das universidades católicas a admitir nos seus quadros de professores os teólogos da libertação. Então, houve uma sistemática, digamos, perseguição, obstruíam a ação desses teólogos na vida cotidiana. Mas, mesmo assim, durante o período da teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base se fortaleceram muito. As igrejas tinham as suas comunidades. A partir daí, elas passaram a refletir e a pensar a nova condição do cristão e a dignidade humana no mesmo pacote. Eles pensaram tudo conjuntamente. Não adianta você só pensar no paraíso se você não tem as mínimas condições de existência aqui no mundo terreno. Mas não é só a Igreja Católica que teve seus movimentos. Nós tivemos também alguns movimentos, assistimos a alguns movimentos nas igrejas evangélicas. A metodista era muito forte também nesses movimentos. A igreja anglicana também muito forte. A igreja anglicana é muito semelhante à igreja católica, né? Foi um rompimento da igreja da Inglaterra com o Vaticano. Aí a história é outra, não dá para contar agora. Mas também surgiram uma certa teologia da prosperidade, né? Normalmente de linha neopentecostal, e é essa que está ativa no Brasil hoje. Ela está ativa no governo, essa teologia está ativa na teoria que diz que o seguinte: você, para ganhar o reino do céu, você também tem que contribuir financeiramente. E aí eu vou contar um caso que eu assisti na televisão. Eu estava percorrendo alguns canais de televisão e apareceu numa dessas igrejas dessa teoria. E o pastor dizia o seguinte: sabe aquela Brasília velha que você tem em casa? Se você doar ela para a igreja, logo Deus vai colocar um carro 0 km na sua garagem. Eu vi isso. Né? Se você assistir os cultos, por exemplo, do R.R. Soares, 4 minutos de pregação e 15 minutos de venda de carnê. Né? Eu tive uma moça que trabalhou na minha residência, que ela era de uma dessas igrejas da teoria da prosperidade. E um dia ela me pediu um dinheiro adiantado para que ela doasse na igreja. Eu falei: você dá o dízimo? Não, é porque eu vou pedir para eles fazer orações para mim, para isso, aquilo. Né? Eu não vou comentar o que foi. E aí eu falei: você acredita realmente nisso, que pagando? Ela falou: acredito. E aí você tem, né, o apóstolo Valdomiro Santiago é outro, e eles estão
no campo político. Eles têm os seus governantes de preferência, eles elegem deputados, eles elegem vereadores, tem vários que estão falando todo dia no rádio, na televisão. O Magis Malta é um que fala toda hora na televisão. Esses dias nós tivemos uma manifestação lá em Curitiba, do Silas Malafaia, porque a igreja dele parece que estava com um público mais do que o permitido pelos decretos do Estado, isso foi no Paraná, e o Ministério Público mandou a polícia lá. E ele se revoltou, soltou um vídeo contra o Ministério Público, falando que isso não é liberdade de expressão, etc. Aí ele fez todo um discurso político, né? Recentemente nós vimos, por exemplo, um ministro condenar o Papa a ter recebido o ex-presidente Lula, e aqui eu não vou entrar na discussão se o Lula é culpado, se vai ser preso, se não vai, né? Mas ele condenou, porque o Lula era um corrupto, né? Ora, mas Cristo andou com corrupto, Cristo andou com prostituta, né? Quando Cristo pediu água para uma mulher, uma samaritana, a samaritana disse: você não sabe quem eu sou uma mulher da vida, né? E Cristo conversou com ela e terminou dizendo: vá embora, seus pecados estão perdoados, né? Então, se pode perdoar um pecador, porque o Papa não pode receber um ex-presidente que está sendo julgado, etc, etc. Não precisava essa manifestação do general Heleno, no caso, né? Então, uma postura política envolvendo igreja. Então, igreja e Estado nunca tiveram separado. Significa dizer que igreja e política nunca estiveram separados. Religião e política nunca tiveram separados. Porque você pode ter religião, mas não está frequentando necessariamente uma igreja. É aquilo que hoje se chamam dos igrejeiros, né? Ou os desigrejados, aliás, desculpe, os desigrejados. Eles têm reuniões, eles participam de debates teológicos, de debates bíblicos, mas eles não frequentam igreja. Ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha e se inscreve aí.